Então, existem basicamente dois fatores que determinam quais são os melhores investimentos para cada momento, tá? Dois principais fatores. Tem outros, mas esses são os dois principais. Antes de falar sobre qual é o melhor investimento, tem esses dois fatores. O primeiro fator são os objetivos, os seus objetivos, e o segundo fator é o momento da economia, né? A gente pode chamar de qual é o momento atual do ciclo do mercado. Por que os seus objetivos? Porque pode ser que você seja, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Pode ser que você se considere investidor mega agressivo e etc., e você goste de investir em tudo que é muito volátil, e boa parte da sua carteira em ações, mas você vai fazer um investimento que é para fazer uma viagem daqui a 6 meses. Então, por mais que você se considere uma pessoa mega agressiva, o recomendável é que, se você vai usar esse dinheiro daqui a 6 meses, você coloque em algo que seja menos volátil, tá? Então, você vai, por exemplo, colocar um título de renda fixa pós-fixado, algo do tipo. Ou seja, o seu objetivo para aquele investimento importa, porque ele determina três coisas, tá? O objetivo determina o prazo, né? Quando que você vai precisar do dinheiro, quanto que você vai precisar realizar esse objetivo, seja ele qual for, pode ser uma aposentadoria, né? Liberdade financeira, pode ser uma viagem, comprar uma casa, abrir uma empresa, trocar de carro, sei lá, qual for o objetivo. Faculdade dos filhos, intercâmbio dos filhos, enfim, não importa qual é o objetivo, ele precisa ter um prazo, né? Então, o objetivo determina o prazo, determina o valor também, porque uma viagem para fora pode custar, sei lá, 15 mil reais. Uma casa pode custar 500 mil reais. Abrir uma empresa pode ser que você avalie ali que precise de 300 mil reais. A aposentadoria, né, liberdade financeira, pelas contas que você fez, deu, sei lá, 2 milhões de reais. Tá? Então, cada objetivo, cada sonho na sua vida custa dinheiro, né? Custa um determinado valor. E aí, com isso, com prazo e valor, vai determinar também o terceiro fator, que é a categoria de investimento. Como o exemplo do cara que vai viajar daqui a 6 meses, qual é a categoria de investimentos mais indicada para ele? Talvez uma renda fixa pós-fixada. Para um cara que pensa em se aposentar daqui a 20 anos, 15 anos, aí ele pode pensar em outras categorias de investimentos mais voláteis, que podem oscilar mais, mas que a longo prazo tende a trazer uma rentabilidade melhor. Então, esse é o primeiro fator que determina a escolha do melhor investimento para cada momento. E o segundo fator é o momento do ciclo de mercado. Se a gente está no momento de expansão, começou o momento de expansão, que tudo indica que vai ser uma expansão de longo prazo, né, que se chamam de bull secular, né, uma tendência de crescimento de mercado de longo prazo, uma tendência de alta de longo prazo. Aí você pode pensar, por exemplo, em investir em ações, enfim, qualquer coisa que tende a se beneficiar com o crescimento da economia no longo prazo, né? Agora, se você está num momento de recessão, a gente está num momento de expansão, como aconteceu lá no final de 2019. A gente vinha numa longa expansão de 10 anos, mais de 10 anos, na economia global. E aí, em 2019, quem me acompanha aí mais tempo sabe que eu postei vários vídeos no canal ao longo do ano de 2019, mostrando sinais de que aquele momento de expansão estava se esgotando, sinais de que a expansão da economia global estava chegando perto do fim. A gente não tem como saber quando que é esse fim, não tem como cravar. Em nenhum vídeo eu falei, aconteceu esse sinal aqui, então em fevereiro vai acontecer tal coisa. Eu não falei nada disso, tá? Eu só falei que existiam sinais que estavam mostrando um nível de fraqueza maior da economia, estava se aproximando desse momento de encerramento do ciclo de expansão. Quando isso acontece, quando você começa a identificar esses sinais, aí você tem que olhar para outros investimentos que vão te proteger de uma possível queda à frente, de uma crise, alguma coisa do tipo, né? Beleza? Então, o momento do ciclo econômico, ele também determina, em primeiro lugar, quais são os investimentos que você vai colocar na sua carteira e também determina quais são os percentuais de alocação que você vai colocar na sua carteira, né? Será que você vai ficar com uma parcela maior em renda variável, em ações, ou você vai reduzir, né, essa parcela de renda variável, né? Por exemplo, se você tinha lá em 2019 70% da sua carteira em renda variável, em ações, fundos imobiliários e uma série de outras coisas, quando você começa a identificar sinais de esgotamento no ciclo de expansão, você pode pensar em ir reduzindo aos poucos. Agora
mês que vem eu reduzo para 60%, para 50%, vou mirar ali, sei lá, em 40%, 30% de exposição. Tá? Então, entender o momento do ciclo de mercado determina isso. Quais são os investimentos e qual é o percentual que você vai colocar em cada uma dessas classes de investimentos, beleza? Assim, esse é um processo que você precisa passar, por isso que eu sempre digo, né? Quando me perguntam, qual é o melhor investimento para se fazer agora, Guilherme, não sei o quê. Tipo, as pessoas que perguntam isso, elas querem uma dica, né? Querem que eu dê uma diquinha, assim, me fala aí o número da Mega Sena da semana que vem, do próximo sorteio. Né? É isso que as pessoas estão pedindo. Só que isso não existe, tá? Não tem como. Talvez se eu tivesse um insider de uma empresa que vai acontecer tal coisa, cara, e mesmo assim aquilo não é garantido, enfim. Então, a dica do melhor investimento não existe. Só até o que eu falei até agora, né? Vocês percebem que existe um processo que você precisa passar até chegar no melhor investimento, que não é o melhor investimento, não é o único melhor investimento, mas é uma carteira de investimentos. Você, uma pessoa, né, ou uma família, tem vários objetivos, várias coisas ali que tem que tomar cuidado na hora de montar um planejamento financeiro, uma carteira de investimentos, e tudo isso vai ser refletido nos seus investimentos. Tá? Todas as precauções que precisam ser tomadas, os objetivos que querem se realizar, tudo isso vai ser contemplado na carteira de investimentos e precisa passar por um processo até chegar nisso. Né? Eu vou falar um pouco sobre um outro fator que é muito importante de vocês pensarem, de vocês terem sempre em mente na hora de escolher os melhores investimentos. E esse fator é o seguinte, né? Ele tem a ver com esse livro aqui, ó. Eu já falei, eu acho que falei ontem, na live de ontem, quem não leu, leia, compre e leia, porque esse livro é obrigatório, tá? Se você quer aprender sobre investimentos ou até para a vida, esse livro é obrigatório. Por quê? Nos seus investimentos, você deve sempre buscar ter uma exposição antifrágil na sua carteira. O que significa ser antifrágil? Em primeiro lugar, você sabe o que é frágil, né? Se eu pegar essa caneca aqui e jogar no chão, ela vai se quebrar toda em vários pedacinhos, né? E eu posso até pegar esses pedacinhos e tentar colar ali com super bonder, alguma coisa do tipo, e eu posso conseguir colar todos eles, que nem um quebra-cabeça, e ter de novo uma caneca. Será que ela vai voltar exatamente para o mesmo estado que ela estava antes, para esse estado aqui? É óbvio que não, né? Vai dar para ver nitidamente as rachaduras e as emendas que eu fizer e tudo mais. A definição de frágil é aquilo que, se sofrer um choque externo, se cair no chão, se sofrer um choque externo, aquilo não consegue voltar para o estado anterior, tá? Então, é o exemplo da caneca. Se ela se quebrar, ela nunca mais vai voltar para o estado anterior dela. E aí, se eu te perguntar, qual que é, então, o oposto de frágil? Né? Me digam aí nos comentários, qual que vocês acham que é o oposto de frágil? Se você perguntar por aí, perguntar para os seus amigos ou perguntar para qualquer pessoa na rua, as pessoas vão falar, o oposto de frágil é o robusto, é o resiliente, é aquele que leva uma pancada, mas continua resistente. Só que, na verdade, isso que as pessoas entendem como o oposto de frágil, não é o oposto de frágil. Seria o meio termo, seria o neutro. Tá? O neutro, nesse caso, seria o robusto. Um exemplo disso é uma pedra, por exemplo. Você pegar uma pedra e jogar ela no chão, vai acontecer alguma coisa com ela? Vai ficar exatamente igual. Né? Então, qual que seria a definição do estado neutro, do robusto, do resiliente, do resistente? A definição do estado neutro é aquilo que, depois que recebe um choque externo, continua exatamente da mesma forma, na mesma situação. Né? Então, diferente do frágil, é indiferente para ele. Né? Aquele choque externo foi totalmente indiferente, ele continua exatamente no mesmo estado. E o oposto, na verdade, de frágil seria o antifrágil. O antifrágil é aquilo que, quando recebe um choque externo, ele sai numa situação melhor ainda. E qual a importância disso? A importância de entender esse conceito é que você sempre deve ter uma exposição a investimentos que sejam antifrágeis. Não existe um investimento que seja sempre antifrágil. A verdade é que
investimentos se tornam frágeis ou antifrágeis dependendo do momento da economia, dependendo de alguns fatores, do momento do ciclo econômico. Se a formação de uma empresa depende da situação daquela empresa, da situação de endividamento, por exemplo, da empresa. Então, você precisa analisar os fatores que determinam se algum investimento é frágil ou antifrágil. A arte de você montar uma alocação de investimentos, escolher os melhores investimentos, precisa passar por isso. De você identificar qual é o momento do ciclo de mercado, serve para entender quais são os investimentos que hoje são mais antifrágeis do que outros. E também como que você monta estratégias para fazer com que a sua carteira se torne mais antifrágil.